Em 13 de abril de 2026, um petroleiro chinês com destino ao Irã foi forçado a dar meia volta no Estreito de Hormuz, não pelo Irã, mas pela Marinha dos Estados Unidos. Horas depois, o ministro da Defesa da China emitiu uma declaração que enviou ondas de choque por capitais globais e pregões de negociação de petróleo. Então, vejamos como uma parceria energética entre Pequim e Teherã que dura décadas se tornou o ponto de crise mais perigoso entre as duas maiores economias do mundo e por que Donald Trump está se esforçando para interrompê-la. No domingo, 12 de abril de 2026, as negociações de paz entre a EUA e Irã desabaram em Islamabad. A vice-presidente J.D. Vance havia liderado a equipe de negociadores americana. Os EUA e o Irã não chegaram a um acordo durante negociações maratonianas no Paquistão e o impasse deixou o cessar-fogo de 2 semanas em suspenso com a possibilidade de guerra renovada e escalante. Em poucas horas, Trump recorreu ao truque social, dizendo que a marinha dos EUA começaria o processo de bloqueio de todos e cada um dos navios tentando entrar ou sair do Estreito de Hormuz. Isto não era um blefe. Trump ordenou um bloqueio naval do Estreito de Hormuz no domingo, diminuindo as esperanças de um rápido fim do conflito. O bloqueio entraria em vigor às 10 horas e segunda-feira, visando navios de todas as nações entrando ou saindo de portos e áreas costeiras iranianos, incluindo os do Golfo Arábico e Golfo de Omã. E Trump acrescentou algo mais, algo que fez isto pessoal. Ele disse que forças dos EUA interceptariam cada navio em águas internacionais que tivesse pagado uma taxa ao Irã que visasse diretamente petroleiros com bandeira chinesa, porque petroleiros com bandeira chinesa foram supostamente entre os poucos navios autorizados a passarem pelo Estreito de Hormuz desde que as hostilidades começaram. Minutos após o bloqueio entrar em vigor naquele segunda-feira de manhã, dados de rastreamento de navios mostraram um petroleiro registrado em Botsuana, um petroleiro químico chinês com bandeira falsa chamado Áustria virando para trás do estreito. Outro petroleiro, o Hit Stari, sancionado pelo Tesouro dos EUA por ligações à frota sombra do Irã, transmitiu seu status como à deriva perto da ilha de Qashm, aparentemente atrasando sua viagem pelo canal. Um petroleiro com destino à China foi supostamente forçado a dar meia volta devido ao bloqueio naval dos EUA segundo dados de rastreamento de navios. Mas aqui é onde a história fica verdadeiramente interessante. Porque dentro de horas daqueles petroleiros virarem para trás, um homem em Pequim se dirigiu ao microfone e disse algo que nenhum oficial militar chinês tinha dito durante toda essa guerra. O ministro da Defesa chinês Almirante Dong Jun emitiu um aviso direto a Washington. Nossos navios estão entrando e saindo das águas do Estreito de Hormuz. Ele diz: temos acordos comerciais e energéticos com o Irã. Vamos respeitar e honrá-los e esperamos que outros não se intrometam em nossos assuntos. O Irã controla o Estreito de Hormuz e está aberto para nós. Aquela palavra aberto tinha peso. Observadores dizem que ao reconhecer publicamente que o estreito permanece aberto para navios chineses através da cooperação iraniana, o almirante Dong efetivamente sinalizou que qualquer tentativa de forças dos EUA implementar um bloqueio resultaria em um confronto direto com a Marinha do Exército Popular de Libertação. Trump, do outro lado do oceano, estava no truque social, advertindo que qualquer navio mirando o bloqueio seria imediatamente eliminado. Ele também ameaçou impor uma tarifa adicional de 50% na China se Pequim fornecer equipamento de defesa avançado ao Irã. Em uma entrevista na Fox News, ele apresentou o que aparentemente via como uma resolução comprando petróleo mais barato dos Estados Unidos. Duas potências nucleares, uma bloqueando uma via navegável, a outra dizendo que essa via navegável pertence ao seu aliado e está aberta para seus navios, e um acordo de petróleo no valor de centenas de bilhões de dólares preso no meio. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar. As raízes deste confronto foram plantadas há 5 anos. O Programa de Cooperação China-Irã de 25 anos ou Parceria Estratégica Abrangente é um acordo de cooperação de 25 anos assinado em Teherã pelos ministros das Relações Exteriores chinês e iraniano em 27 de março de 2021. Na superfície, parecia um marco bilateral de comércio padrão. Por baixo, era uma linha de vida energética para ambas as nações. Sob um rascunho do acordo previamente obtido pelo New York Times, a China investirá US$ 400 bilhões na economia iraniana ao longo desse período. Em troca de um suprimento constante e muito descontado do petróleo do Irã, os detalhes foram impressionantes. Os principais detalhes incluíram até US$ 280 bilhões para desenvolver os setores de petróleo, gás e petroquímico do Irã e outro investimento de US$ 220 bilhões para modernizar a infraestrutura de transporte e manufatura do Irã. Isto não era caridade. Isto era Pequim garantindo seu flanco estratégico mais vulnerável. A China depende de fornecedores estrangeiros para cerca de 70% de seu petróleo, muito do qual é entregue por rotas marítimas que poderiam ser bloqueadas por forças navais dos EUA e aliadas durante uma crise. Essa vulnerabilidade levou os líderes chineses a declarar a segurança energética um requisito urgente na competição entre grandes potências.
E o Irã oferecia exatamente o que a China precisava: petróleo com desconto fluindo através de uma rede deliberadamente projetada para evitar sanções americanas. O interesse de Pequim no Irã é ancorado por esse acordo de parceria estratégica de 25 anos no valor de US$ 400 bilhões. Esse acordo garante que 80% das exportações de petróleo do Irã fluam para refinarias chinesas de barro. Estas não são os gigantescos conglomerados estatais. As gigantescas refinarias de propriedade do Estado chinês mantiveram suas mãos limpas e sua distância. Os barros faziam o trabalho sujo, nominalmente privados, mas tecidos no Estado chinês através de parcerias com empresas estatais. Pequim fornece acesso ao porto e a indiferença estudada que tornou todo o sistema possível. Em 2025, a escala desse comércio sombra era enorme. Pequim aparentemente comprou mais de 80% das exportações de petróleo pesadamente sancionadas do Irã, atendendo mais de 10% da demanda total da China, de acordo com estimativas de inteligência marítima. E o Irã não era o único fornecedor sancionado da China. Em 2025, petróleo bruto sancionado pelos EUA do Irã e Venezuela representavam aproximadamente 17 a 18% do total de importações de petróleo da China. O petróleo se movia no que o governo dos EUA chama de frota sombra. A China usa uma frota sombra de petroleiros, que são geralmente petroleiros mais antigos que operam através de estruturas de propriedade opacas sob bandeiras estrangeiras com seguros não ocidentais. Frota sombra e petroleiros sancionados transportaram cerca de 10,3 milhões de barris de petróleo bruto por dia no ano passado, com cerca de um terço indo para a China. A escala do esforço de armazenamento era deliberada e estratégica. Desse petróleo sancionado, a China montou uma enorme reserva estratégica de petróleo, aproximadamente 1,2 bilhões de barris no início de 2026, equivalente a aproximadamente 109 dias de cobertura de importações por via marítima a um custo bem abaixo do preço de mercado. Pequim estava construindo um baú de guerra. Estava se preparando para exatamente o tipo de cenário que agora está se desdobrando no Estreito de Hormuz, um cenário onde o acesso ao petróleo do Oriente Médio poderia ser usado como arma contra ela. E o Irã era a pedra angular dessa preparação. A receita de petróleo da China representa cerca de 45% do orçamento do governo iraniano, disse uma ficha de informações publicada pelo Congresso dos EUA. O dinheiro fluía nos dois sentidos. A China tinha petróleo barato. O Irã tinha dinheiro que mantinha seu governo funcionando. A China também armazenava milhões de barris de petróleo iraniano em tanques de armazenamento em Dalian e Zhoushan. Este arranjo funcionou maravilhosamente para ambos os lados enquanto ninguém interrompesse a cadeia de suprimentos. E então, no início de 2026, Donald Trump interrompeu tudo. O ataque ao Irã não começou no Estreito de Hormuz. Começou em Caracas. Na noite de 3 de janeiro de 2026, as forças especiais americanas capturaram Nicolás Maduro de sua residência em Caracas e o transferiram para Nova York para enfrentar acusações de narcoterrorismo. Para Washington, foi uma operação de aplicação da lei. Para Pequim, era algo mais próximo a uma catástrofe. A Venezuela não era meramente um parceiro comercial para a China. Era o maior receptor de empréstimos apoiados pelo Estado chinês na América Latina, com 106 compromissos de empréstimo totalizando mais de US$ 100 bilhões. O China Development Bank havia essencialmente apostado tudo no petróleo venezuelano como garantia. Com Maduro desaparecido e Washington anunciando que tomaria controle das exportações de petróleo da Venezuela, essa garantia estava agora nas mãos americanas. Esse foi o primeiro dominó. O segundo caiu menos de 2 meses depois na manhã de 23 de fevereiro de 2026. Benjamin Netanyahu chamou Donald Trump de Jerusalém com inteligência que mudaria o curso de sua guerra contra o Irã. Altos oficiais iranianos, incluindo o líder supremo Ali Khamenei, estavam programados para se reunir em um complexo em Teherã naquele sábado, vulneráveis a um único ataque aéreo. Trump estava em Mar-a-Lago quando a chamada chegou. 2 semanas antes, Trump e Netanyahu tinham se encontrado em Washington por 3 horas em uma sessão descrita por aqueles presentes como grave e sombria, planejando uma operação coordenada em grande detalhe antes dos primeiros ataques dos EUA e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro. Aproximadamente um terço do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Esse fluxo desde então desacelerou para um fio, interrompendo cadeias de suprimento de petróleo, fertilizantes, vestuário e bens industriais. O Irã retalhou fechando o estreito. Em 2 de março de 2026, um oficial sênior dos guardas revolucionários islâmicos confirmou oficialmente que o estreito estava fechado, ameaçando subsequentemente qualquer navio que passasse por ele. Petroleiros foram atingidos. Pelo menos 3 petroleiros foram atingidos perto do estreito, incluindo um perto de Omã que foi incendiado. O efeito na energia global foi catastrófico. Fatih Birol, chefe da Agência Internacional de Energia, na semana passada chamou a interrupção do pior choque energético que o mundo já viu, mais grave que a crise do petróleo dos anos 1970 e a guerra na Ucrânia combinadas. Mas aqui está a parte que conecta essa guerra ao acordo do petróleo China-Irã.
A guerra do ZEUA contra o Irã pode ter parecido um movimento irracional por um presidente que é tão imprudente e impulsivo quanto destrutivo. Mas havia uma lógica geopolítica por trás do ataque baseada no desejo de Washington de negar à China o acesso a recursos vitais. Primeiro, o petróleo da Venezuela foi retirado do tabuleiro de xadrez de Pequim. Depois, o Irã, seu terceiro maior fornecedor de petróleo bruto, foi atingido com uma guerra que interrompeu a rota marítima primária para as importações de energia chinesa. A China se declarou oficialmente um país neutro enquanto buscava manter relações com potenciais futuros governos no Irã, já que o Irã é o terceiro maior fornecedor de petróleo bruto da China e a China investiu mais de US$ 100 bilhões em projetos de energia e infraestrutura no Irã. Enquanto o presidente Donald Trump pensa em tomar controle do setor de petróleo do Irã, uma vantagem potencial está emergindo em seu pensamento: expandir o domínio energético global do ZEUA para ganhar alavancagem comercial contra a China. Ele não estava simplesmente tentando punir o Irã. Ele estava tentando ocorrê-la Pequim. E Trump pediu à China que comprasse mais petróleo do ZEUA. O argumento sendo que se a China não pudesse mais obter petróleo do Irã ou da Venezuela, poderia comprar do americano. Netanyahu, enquanto isso, tinha seus próprios planos. Um regime de gasoduto roteando petróleo do Golfo para portos do Mediterrâneo em vez de através do Estreito de Hormuz reformularia as economias de toda a competição EU-China. Petróleo viajando por terra para Ashkelon e depois para mercados europeus custaria mais para compradores asiáticos e menos para europeus, redirecionando fluxos de energia para longe da China e em direção aos aliados da América. A administração Trump e Israel compartilhavam um objetivo comum: severa artéria energética que conectava a China ao Oriente Médio. O acordo de US$ 400 bilhões entre Pequim e Teherã era a artéria que queriam cortar. Ao longo das primeiras semanas da guerra, Pequim julgou com cautela. Ao longo dessa guerra, a China buscou se posicionar como uma parte aparentemente neutra enquanto ao mesmo tempo mantinha seu relacionamento com o Irã, cujo petróleo depende fortemente. A estratégia era metódica. Por razões de segurança econômica, a China estava preparada para uma potencial crise energética decorrente das ameaças do ZEUA ao Irã, que se intensificaram no início de 2026. Nos primeiros 2 meses do ano, as importações de petróleo chinesas aumentaram 16% para armazenamento. A Rússia ajudou a preencher a lacuna. A Rússia exportou aproximadamente 300 mil barris por dia a mais para a China em janeiro e fevereiro, chegando a cerca de 2,1 milhões de barris por dia. Mas mesmo com suprimento russo, as contas não fecharam. As importações de petróleo da China do Golfo agora presas no Estreito de Hormuz são pelo menos o dobro do importado da Rússia, 5,4 milhões de barris por dia através de Hormuz para a China. Esta era uma vulnerabilidade genuína e Pequim sabia disso. Então a China fez algo extraordinariamente delicado. Continuou comprando petróleo iraniano mesmo durante a guerra. Vários navios passaram pelo estreito durante o conflito, principalmente navios petroleiros com destino à China e à Índia. Como um dos principais parceiros econômicos do Irã, petroleiros com bandeira chinesa no Golfo Pérsico foram supostamente entre os poucos navios autorizados a passar pelo Estreito de Hormuz desde o início das hostilidades. E o Irã ajudou a Irã a configurar um canal de envio alternativo. O Irã configurou seu próprio canal de envio ao norte da ilha de Larak em vez do canal principal ao sul da ilha. Um navio pagou US$ milhões para usar o canal do Irã. De acordo com Lloyd's List, pagamentos estavam sendo avaliados pelos guardas revolucionários islâmicos em yuan chinês. Esse detalhe, pagamentos em yuan, não em dólares, foi uma provocação particularmente afiada em direção a Washington, um desafio silencioso mas inconfundível ao próprio sistema do petrodólar. O Irã estava extraindo taxas, mantendo exportações de petróleo e executando sua economia de guerra, tudo com cooperação chinesa. O Irã foi realmente capaz de exportar quantidades bastante altas de seu petróleo, basicamente o mesmo que no ano passado no mesmo mês, disse Isaac Levy, um analista no Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo. Pequim também discretamente se envolveu em mediação nas horas seguintes do cessar-fogo temporário da semana passada entre o ZEUA e o Irã. O New York Times, citando 3 insiders iranianos, relatou que a China pressionou o Irã em direção a um acordo de cessar-fogo. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que a China havia estado fazendo esforços ativos para promover negociações de paz e terminar hostilidades. Mas por trás da diplomacia, inteligência mais alarmante estava emergindo. A inteligência do ZEUA indica que Pequim está se preparando para entregar novos sistemas de defesa aérea ao Irã nas próximas semanas. 3 fontes disseram à CNN, se confirmado, isso representaria uma escalada dramática, um afastamento da resposta de Pequim à situação no Oriente Médio, que injetaria maior incerteza em um teatro já volátil. Trump respondeu com a ameaça de tarifa. O presidente do ZEUA disse que Pequim poderia enfrentar tarifas de 50% deslumbrantes se fosse encontrado fornecendo armas ao Irã, mesmo enquanto simultaneamente apresentava uma oferta compre petróleo mais barato dos Estados Unidos. Isto era Trump clássico, a ameaça e a oferta de negócio no mesmo fôlego. Mas a situação havia escalado muito além de tarifas.
Desde que o Irã fechou o Estreito de Hormuz, os preços da gasolina na China ainda haviam subido aproximadamente 11%. Acionando um limite em novos aumentos de preços de combustível enquanto as autoridades buscavam proteger os consumidores de maiores consequências da guerra. A China estava sofrendo domesticamente. Seus consumidores estavam pagando mais. Sua máquina industrial estava se esforçando contra interrupções no suprimento. No entanto, Pequim havia decidido que o custo de perder seu suprimento de petróleo iraniano permanentemente era pior que o custo de desafiar Washington no curto prazo. E então veio a declaração do almirante Dong Jun em 13 de abril, a mais provocadora declaração pública de Pequim desde que a guerra começou. Em um aviso severo que ressalta as linhas de falha geopolítica que se aprofundam entre o leste e o oeste, o ministro da Defesa chinês almirante Dong Jun reafirmou o compromisso inabalável de Pequim com sua parceria estratégica com Teherã, afirmando que a China continuaria navegando no Estreito de Hormuz apesar das tensões regionais crescentes. Estamos comprometidos com a paz e a estabilidade no mundo, disse o almirante Dong. Estamos monitorando a situação no Oriente Médio. Nossos navios estão entrando e saindo das águas do Estreito de Hormuz. Dong Jun acrescentou que a China está comprometida com a paz e a estabilidade global e está monitorando de perto a situação no Oriente Médio. Ele enfatizou que a China honrará seus acordos de energia e comércio com o Irã e que pressão externa ou sanções unilaterais não podem influenciar as decisões da China. Essa foi a aposta, publicamente desafiando a marinha do EUA a deter navios chineses em uma zona de combate ativa semanas antes de uma cúpula planejada entre Trump e Xi Jinping. Então, onde isto nos deixa? Temos um bloqueio naval do EUA em efeito. Temos petroleiros chineses no estreito. Temos o ministro da Defesa chinês dizendo que o estreito está aberto para os navios de seu país. E temos um presidente americano ameaçando eliminar qualquer navio que desafie o bloqueio. Os ingredientes para um erro de cálculo catastrófico estão todos presentes. O aumento mais recente dos preços do petróleo mostra que os operadores não veem o acordo de cessar-fogo EU-Irã da semana passada revivendo o trânsito de petroleiro em larga escala pelo Estreito de Hormuz. Preços continuamente altos atrasarão alívio significativo nas bombas de gasolina dos EUA, onde os preços de gasolina regular atualmente em média o 4,13 por galão. O benchmark global Brent bruto estava acima de mais de US$7 por barril para US$129 no domingo à noite, enquanto o WTI, o preço principal dos EUA, estava acima de aproximadamente $8 para 144 ao US$56. Analistas do RBC Capital Markets articularam o que pode ser o cálculo principal por trás do bloqueio de Trump. Ao perseguir essa estratégia, o presidente Trump pode estar calculando que a China se tornará mais ativa nas negociações se enfrentar um corte de carregamentos iranianos para suas refinarias. Em outras palavras, estrangular o suprimento de petróleo da China, e Pequim pode usar sua influência sobre Teherã para intermediar um acordo de paz favorável a Washington. Mas essa teoria assume que Pequim piscará. Até agora, não há indicação disso. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, rejeitou as reivindicações de Trump, afirmando que o Estreito de Hormuz estava aberto antes dos conflitos começarem e eram outros que ao iniciar a guerra o restringiram. Essa é uma acusação direta. Pequim apontando o dedo para Washington por criar a crise em primeiro lugar. Os riscos não são teóricos. A marinha do EUA apreendendo ou abordando um navio com bandeira chinesa poderia causar tensões diplomáticas significativas. Assim como Trump deve visitar Pequim para uma cúpula com o líder chinês Xi Jinping no próximo mês, um confronto físico no mar, marinheiros americanos abordando um navio chinês ou um navio chinês se recusando a virar para trás, poderia desvendar quaisquer fios diplomáticos que permaneçam entre os dois países. Em tais situações, um erro, um incidente acidental ou uma manobra muito afiada pode iniciar uma reação em cadeia que ninguém pode parar. As consequências econômicas já estão se agravando globalmente. A interrupção de um mês no Estreito de Hormuz provocou advertências de uma escassez de energia pior que a crise do petróleo dos anos 1970. Uma crise global de alimentos poderia se desenvolver se o tráfego normal não for retomado em breve através do Estreito de Hormuz, advertiu a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Proporções substanciais do suprimento mundial de produtos necessários para a agricultura, incluindo petróleo, gás natural, ureia e fertilizantes, estão atualmente cortados dos mercados globais. É essencial que o cessar-fogo continue e que os navios possam começar a se mover para evitar o problema da inflação alimentar, disse o economista-chefe da FAO. Ele advertiu que o relógio está marcando para evitar essa situação se expandir em uma crise global. Se a guerra continuar e o Estreito de Hormuz permanecer fechado por semanas, os preços do petróleo ultrapassarão os $100. Nesse cenário, Goldman Sachs prevê que a gasolina nos Estados Unidos atingirá os $3,50 por galão e a inflação se tornará um problema permanente. Os preços da gasolina da Califórnia dispararam acima de US$100 por galão durante a segunda semana de março de 2026. E para a China, o cálculo é existencial.
Especialistas em energia enfatizam que o Estreito de Hormuz é de importância vital para a China, com cerca de 40% de seu petróleo e pelo menos 30% de suas importações de gás natural liquefeito passando por essa rota. Pequim pode se dar ao luxo de uma interrupção temporária. Os 1,2 bilhões de barris em sua reserva estratégica fornecem um amortecedor substancial. Mas um redirecionamento permanente do petróleo do Oriente Médio para longe da China e em direção aos aliados americanos, que é a visão de longo prazo articulada por Trump e Netanyahu, representaria uma reformulação fundamental do poder global. Xi Jinping tem uma alavanca contrária que poderia tornar a vitória militar no Irã irrelevante. A resposta da China à queda do regime iraniano poderia ser uma proibição absoluta da exportação de ímãs permanentes e componentes críticos. A China ainda controla 90% da produção de ímãs permanentes. Se eles usarem essa alavanca, a base industrial do EUA para. Esta é a dimensão oculta do confronto. Não apenas petróleo, mas minerais de terras raras, ímãs permanentes, materiais semicondutores e toda a cadeia de suprimento que mantém a indústria americana funcionando. Washington pode ter a marinha, mas Pequim tem o piso de fábrica. Então, quando você assiste aos dados de rastreamento de navios e vê petroleiros virando para trás no Estreito de Hormuz, entenda o que você realmente está testemunhando. Os movimentos de abertura de uma guerra de recursos entre os Estados Unidos e a China acontecendo em tempo real nas águas entre o Irã e Omã. O acordo de US 400 bilhões que Pequim e Teherã assinaram há 5 anos foi projetado para exatamente este momento. Uma aposta que, quando a pressão viesse, a China não abandonaria sua artéria de suprimento de petróleo. Trump está apostando que pode forçá-los a fazer isso. O almirante Dong Jun está apostando que não pode. Um deles está errado. E a economia mundial?